Bom, dá uma olhadinha aqui na questão 17 da aula 6. Ele está fazendo afirmações sobre a aceleração, a velocidade e a força. A 1 diz, qualquer que seja a trajetória da partícula, a aceleração tem sempre a mesma direção e sentido da força resultante. Bom, o que a gente sabe aqui? Essa afirmativa 1 aqui, cadê a caneta? Aqui, vamos pegar o vermelho. Essa afirmativa 1 é corretíssima. Por quê? O que a gente aprendeu? Que força é a produtora da aceleração. Força e a aceleração sempre têm a mesma direção e o mesmo sentido. Se tu tiver aqui um bloco e esse bloco for submetido a uma força resultante para a direita, se a força resultante é para a direita, o que essa força resultante vai produzir? Uma aceleração resultante para a direita. O que a gente aprendeu a pensar? O que força tem a ver com aceleração? Tudo. O que força tem a ver com velocidade? Nada. Então, a número 1 eu realmente não achava muito difícil, tá? O problema desse exercício da URGS é a 2. A 2, cara, é chata, chata, chata. Por quê? Em movimentos retilíneos acelerados, a velocidade instantânea tem sempre a mesma direção da força, mas pode ou não ter o mesmo sentido dela. Em movimentos retilíneos acelerados. Cara, o problema é essa palavra aqui, ó, acelerados. Em física existe uma confusão. Por quê? Por exemplo, tu tem o MR e o V. O que é o MR e o V? Movimento retilíneo uniformemente variado. O MR e o V pode ser classificado, escuta o que eu estou falando, como acelerado ou como retardado. Só que aqui ele não falou, olha o que ele não disse assim, ó, em movimentos retilíneos uniformemente variados, acelerados. Ele está dizendo movimentos retilíneos acelerados. Quando ele está usando essa expressão movimento retilíneo acelerado, a palavra acelerado não está sendo usada como classificação. A palavra acelerado está sendo usada como característica. Movimento retilíneo acelerado é sinônimo de MRV. O MRV pode ser chamado de movimento retilíneo acelerado, porque ele tem aceleração e ele é retilíneo. Só que esse movimento retilíneo acelerado pode ser classificado em acelerado ou retardado. Por isso que essa questão fica difícil. Aí qual é que é o esquema aqui? Tu tem um corpo, esse corpo está no movimento retilíneo. Se o movimento é retilíneo, significa que a força e a velocidade têm a mesma direção. Só que como o movimento retilíneo acelerado pode ser acelerado ou retardado, o que acontece? Se você tiver a velocidade do móvel para a direita e você tiver a aceleração do móvel para a direita, o que a gente tem aqui? Um retilíneo acelerado, classificado como acelerado. Se você tiver o móvel andando para a direita, mas com a aceleração para a esquerda, esse corpo continua sendo um movimento retilíneo acelerado, só que a classificação dele é retardado. Então, o que ele está dizendo aqui? Ó? Em movimentos acelerados, a velocidade tem sempre a mesma direção da força. Sim, se a velocidade é horizontal, a força ou a aceleração tem que ser horizontais. Mas pode ou não ter o mesmo sentido. Verdade. Por que pode ou não ter o mesmo sentido? Porque pode ser classificado como acelerado ou classificado como retardado. Questão bem difícil aqui por causa da interpretação. E a 3, em movimentos curvilíneos, a velocidade instantânea tem sempre a mesma direção e sentido da força. Nada a ver, né? Em movimentos curvilíneos, questão 3, vamos pegar um exemplo de movimento curvilíneo, MCU. O que acontece? O MCU só existe por quê? Porque existe uma força apontando para o centro. Então, tu tem a velocidade tangente à trajetória e tu vai ter a aceleração ou a força resultante apontando para o centro da trajetória. O que a gente tem aqui? Ó? A força resultante... Opa, perdi o microfone, desculpe. O que a gente vai ter aqui? A força resultante, que é uma força centrípeta, sendo perpendicular à velocidade, formando ângulo de 90 graus com a velocidade. Então tem sempre a mesma direção, nada a ver. Então a resposta apenas a 1 e a 2. Questão complexa por causa da alternativa 2. Valeu?